Pensa num cara da hora, Sandrinho. Aleluia. Você que está nos vendo pelas redes sociais, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Antes de trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para a igreja hoje, eu preciso dar alguns avisos. Amanhã, às 19 horas, nós temos o nosso culto de intercessão, onde nós vamos estar orando aqui. Se você não veio ainda orar nenhuma vez aqui, vem orar com a gente amanhã. É um tempo maravilhoso. Nós estamos aí, e aí eu quero convidar você, nós estamos planejando fazer uma caminhada de oração pelo quarteirão aqui da igreja. Vou passar a data ainda, e o pessoal que está vindo na segunda-feira já está empolgado com isso. Nós vamos profetizar sobre o bairro, sobre a sua casa, sobre a região do Ouro Verde. Então a gente vai marcar um dia, a gente vai sair por aqui à noite, no culto de intercessão, vai sair lendo os salmos, dar a volta e terminar aqui na igreja. A gente vai lá na frente, lá no quarteirão, por trás aqui. As irmãs estão empolgadas. A irmã falou assim, a irmã Fátima falou para mim, quando é que a gente vai fazer, como é que ela falou? A carreata. Falei, não, irmã, a gente vai fazer uma caminhada de oração, e eu quero convidar você a estar conosco, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então amanhã, nossa reunião, nossa culto de oração, de intercessão, você está convidado. Quem está vindo na quarta-feira aqui, levante a mão. Você que não está vindo, irmão, você está, falar para você está perdendo algo poderoso, né? Deus tem manifestado a sua presença de uma maneira poderosa. Primeira quarta-feira, pastor Ricardo Santana estava aqui, foi um tempo maravilhoso. Quarta-feira passada, pastor Ezequiel trouxe uma palavra poderosa, que abençoou muito a nossa vida. E nessa semana você não pode faltar, você tem que convidar todo mundo. Vai estar conosco o pastor Tiago Henrique, né? E Maiara, como é que é o nome sobrenome da irmã aqui? Maiara Farias e banda vai estar ministrando louvor. Pastor Tiago Henrique vai estar ministrando a palavra, profetizando 2026 na sua vida. Então, irmão, para com isso, né? Vem, eu venho do trabalho, corre para cá, vem para cá, vai ser um tempo, vai ser abençoado, é uma quarta-feira profética na nossa vida, e eu tenho certeza que essas quartas vão ser as quartas que vão ditar todo o nosso ano, a direção que Deus tem para o nosso ano. Esse ano é um ano de superação, um ano de crer, ouvir e avançar, amém? Você pode repetir comigo? Esse ano é o ano da superação, diga, crer, ouvir e avançar. Ouvir, crer e avançar, amém? Glória a Deus. Então quero convidar você a não ficar em casa, a você estar conosco aí durante essa quarta-feira. Vai ser um tempo maravilhoso. A irmã Maiara canta muito, né? Nosso louvor também canta mais, mas ela canta muito, né? E a palavra então ministrada diante do trono de Deus, para mudar a minha vida e para mudar a sua vida. Outra coisa interessante, já vou adiantando, fevereiro nós vamos ter o nosso retiro, encontro com Deus. Vai ser 3 dias, né? Onde você vai fazer a sua inscrição. Vai ser uma chácara que vamos fazer em parceria com a igreja do Nazareno Castelo Branco. E aí vai ser dia 27, 28 de fevereiro e dia 1º. O que é o encontro com Deus? O encontro com Deus é um retiro espiritual. Eu fiz o ano passado e ainda tinha algumas coisas, irmão, mesmo sendo pastor, ainda tinha umas coisas que Deus precisou tratar comigo. Então tudo que vai ser ministrado ali, tudo que vai acontecer ali, tem a ver com Deus. Você vai estar lá em um dormitório, né? Vai ter um pessoal que a partir do momento que você dá o seu nome, vai ter um grupo de intercessão que vai estar orando
para Deus trabalhar na sua vida. No ano passado nós levamos os nossos adolescentes e foi um tempo maravilhoso. Mas nesse primeiro encontro com Deus, eu quero levar você, porque eu sei que tem algumas coisas na sua vida que está te amarrando ainda, que está impedindo você de avançar para o propósito que Deus tem na tua vida. Então o encontro com Deus é para você que tem coisas, situações do passado que precisa ser resolvido, que tem situações internas dentro da sua alma que precisa ser resolvida, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então as inscrições são poucas, por quê? Porque o lugar onde a gente vai estar, ele comporta um número de pessoas. A gente quer acomodar você. Vai ter um quarto separado para os homens, um quarto para as mulheres. Então tem uma quantidade de quartos. E eu quero convidar você a fazer um investimento na sua alma. Vai ser um tempo de graça. Então semana que vem as irmãs Mônica e as irmãs parceiras minhas vão estar ali fazendo a inscrição. Você faz sua inscrição, e aí a partir do momento que você faz a inscrição, a gente já manda para o nosso grupo de intercessão, e já vai estar um grupo orando por você 24 horas, amém? E lá é interessante que enquanto está acontecendo, o trabalho, tem uma sala de oração, onde ela é 24 horas durante esses 3 dias, 24 horas tem gente orando lá, para Deus trabalhar na sua vida, amém? Amém? Então é um momento de você mudar. Esse ano é um ano de mudança, é um ano de superação. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, e o verso de número 1. Eclesiastes, capítulo 3, e o verso de número 1. Alguns anos atrás, aconteceu um acidente que comoveu o Brasil. Um time de futebol lá do Rio Grande do Sul, a Chapecoense, eles estavam indo para disputar a Libertadores, não é isso? Sul-americano, amém, lá na Bolívia, se eu não me engano, Colômbia, sei lá, Colômbia, Bolívia, sei que era para esse lado lá. E aí o que aconteceu? Por um erro de cálculo da companhia e de querer economizar, eles diminuíram o combustível e acharam que ia chegar lá. E aí o avião teve uma pane seca. E o que é uma pane seca? É uma frase bonita, é um jeito bonito de dizer que acabou a gasolina. E isso funciona no carro. No nosso carro, se acabar a gasolina, a gente para, desce e vai para o posto mais próximo, compra 5 litros para levar até o próximo. Mas isso não funciona com o avião. E o que aconteceu? O avião caiu. E houve um acidente, houve uma comoção nacional, uma indignação. Mas o interessante é que, por incrível que pareça, e pelo milagre de Deus, acho que teve 1% ou 0,01%, algumas pessoas conseguiram ficar viva. Tinha um radialista lá do Rio Grande do Sul que estava nesse voo, e ele foi para a UTI. Ele passou um bom tempo lá na UTI, mas Deus deu vitória, e o que aconteceu? Ele
se curou, voltou a andar, voltou a viver a sua vida normal. Um ano depois da sua recuperação, ele estava junto com seus colegas em uma pelada. Lá no Ceará, pelada é um jogo de futebol entre amigos. Baba, lá na Bahia é baba. E ele estava jogando ali com os seus amigos. De repente ele sentiu uma dor no peito. Ele caiu, foi socorrido e ele faleceu. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, dificilmente você vê um acidente de avião que alguém escapa. Esse rapaz escapou, e depois de um ano, no meio de uns amigos, jogando uma bola ali, sabe, nada profissional, ele sente uma dor e ele morre. E aí eu me lembrei desse texto que nós estamos lendo agora em Eclesiastes capítulo 3, e o verso 1. Há um momento certo para tudo, tempo para cada atividade debaixo do céu. Outra tradução diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Só que, por algo divino, eu não conheço o tempo. Eu não sei se eu vou sair daqui e eu vou acordar amanhã, porque para cada um de nós, Deus tem um tempo determinado. Para cada um de nós, nas escritas de Deus, no propósito de Deus na nossa vida, Ele tem um tempo determinado. Talvez o tempo daquele radialista morrer não foi naquele acidente de avião, foi um ano depois. E eu não sei, e você não sabe, quanto tempo temos aqui na terra. É por isso que tem algumas decisões, algumas coisas que precisamos fazer, e precisa ser hoje, precisa ser agora. Tem coisas que não podemos deixar para frente, porque nós não sabemos o que vai acontecer, porque há um tempo ou uma ocasião determinada para todas as coisas, um propósito de Deus no céu. Nessa noite, eu quero falar sobre o tema sem tempo a perder. Sem tempo a perder. E eu quero usar o livro de Ageu, profeta Ageu. Eu quero ler a partir do capítulo 1 e o verso 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1 e o verso 2. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos a este povo, ainda não, ou assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo, ou seja, o povo estava dizendo a Deus: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa, o meu templo, continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebe, mas ainda tem sede. Veste-se,
mas não se aquece. O seu salário desaparece como se vocês colocassem em um bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora suba a colina, traga madeira e reconstrua a minha casa. Sabe o que aconteceu aqui? O povo ele estava sendo liberto de um cativeiro. Eles estavam presos pelos babilônicos, e Ciro tinha sido usado por Deus, era o rei babilônico da época, tinha sido usado por Deus para libertar o povo. O povo foi em duas remessas. Neemias reconstruiu os muros, e agora o povo ele vai para a terra prometida, ele volta para o seu habitat, e a primeira coisa que eles começam a pensar: eu preciso agora resolver o meu problema. Eles começam a trabalhar e construir as suas casas luxuosas. Eles começam a construir, trabalhar e trabalhar muito. Olha o que o texto está dizendo aqui. Então o Senhor, verso 3, o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa, o meu templo está em ruína? O povo começou a trabalhar demais, porque eles queriam construir, eles queriam adquirir. Eles estavam presos e agora eles voltam e eles dizem assim: não, nós precisamos adquirir. Parece que esse texto é um texto que foi escrito para a igreja da atualidade, para a igreja atual, aquela igreja que os membros, as pessoas, eles estão preocupados em adquirir, em construir, e esquecendo de algo poderoso. E aqui eu não estou falando de construir templo físico, eu não estou falando de construir parede. A palavra de Deus, ela diz que o meu corpo e o seu corpo é o que? Templo do Espírito Santo. Olha como a palavra é atual. Então imagina só, segura aí. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E o povo agora, o que ele está fazendo? Eles estão construindo, trabalhando muito, para poder construir algo para eles. Mas o que acontece? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que está acontecendo com vocês. Vocês plantam muito e colhe pouco. Ou seja, trabalha e você não vê o fruto do seu trabalho. Tem pessoas aqui nessa noite que recebe agora no começo do mês de fevereiro, mas recebe assim, entre aspas, porque já gastou tudo. Trabalha e não consegue ver o fruto do seu trabalho. O que ele está dizendo aqui? Olha, assim diz o Senhor: veja o que está acontecendo com vocês. Vocês plantam e colhem pouco. Aí você termina o ano e fala assim: cara, eu terminei o ano sem dinheiro nenhum, fazendo conta para fazer minhas compras do final do ano, do Natal. Olha o que ele vai dizer mais: comem, mas não se sacia, bebe, mas ainda tem sede, vestes, mas não se aquece, seu salário desaparece como se vocês o colocassem em bolso furado. Parece ou não com a gente hoje? A gente olha, cadê o dinheiro, né? E o gato não comeu, irmão. Tem uma música bem lá atrás, diz que onde está o dinheiro, o gato comeu. Não, o gato não comeu. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha, Ele diz o seguinte: que você junta e com um sopro vai embora. Eu lembro que uma época, Antônio vai lembrar disso, trabalhava 12 horas por dia, pastor Zé Alberto, 12 horas,
trabalhava 6 por 1, trabalhava 6 dias, folgava 1. E a empresa começou a pedir para fazer hora extra. Eu falei, vou fazer hora extra, vou ganhar dinheiro, porque a hora extra que eles pagavam era boa, não era ruim. Eu fiquei de 3 a 4 meses, trabalhando direto, sem ver a minha família, sem ver a minha filha, a maior, na época a Andressa, crescer. E eu olhava, cadê o dinheiro? Cadê o meu sacrifício? Eu abandonei minha família, eu não tinha tempo para ir para a igreja, eu não tinha tempo para ver a minha filha crescer, ver os primeiros passos da minha filha. E eu olhava, parece que o dinheiro entrava e Deus fazia, soprava. Parece que eu colocava em um saco furado. É isso que muitas vezes está acontecendo. E por que Deus está falando isso? Porque vocês deixaram a minha casa em ruína. E eu não estou falando de casa, de templo, estou falando de casa. Nós somos casa de Deus. Eu encontrei certa vez com o irmão aqui, não faz muito tempo. Ô irmão, o que aconteceu? Por que você não está vindo na igreja mais? Pastor, eu estou trabalhando muito, estou fazendo hora extra. Vale a pena a gente perder a família? Vale a pena a gente perder o crescimento dos nossos filhos? Vale a pena a gente ser como estranho para nossa mulher no nosso casamento, em prol de trabalhar e não ver o fruto do trabalho? E por quê? Porque toda edificação, pastor Zé Roberto sabe disso, o que sustenta não é a parte externa, é a parte que ninguém vê, é o alicerce. Deus está dizendo, olha, vocês plantam muito, ou seja, trabalham muito, mas colhem pouco. Por quê? Porque a minha casa, fala assim, bata no seu peito e diga, eu sou casa de Deus, eu sou morada de Deus. Ele fala, porque a minha casa está em ruínas. Quem está me entendendo, diga amém. E Deus não habita em ruínas. Quem habita em ruínas é barata, é rato, é escorpião, é esses animais peçonhentos. A casa, para Deus habitar, ela tem que estar arrumada. E o povo estava deixando o templo em ruínas e se preocupando em fazer casas luxuosas. E Deus está dizendo aqui, olha, vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas. Assim diz o Senhor, veja o que está acontecendo com vocês, plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se sacia, bebe, mas ainda tem sede, veste, mas não se aquece, seus salários desaparecem, como se vocês o colocassem em um bolso furado. Ou seja, faz, e parece que nada deu certo. Por quê? Porque a casa está em ruína. Nós precisamos preparar primeiro a casa. Sabe quando você pega o Antigo Testamento, a primeira coisa, quando as tribos faziam, as 12 tribos faziam, quando eles iam caminhando no deserto, a primeira coisa que eles faziam era o quê? Eles construíam o tabernáculo, e as tendas das tribos ficavam
perto do tabernáculo, o tabernáculo no meio. Você acha que colocar todas as suas forças em construir algo sem primeiro colocar Deus na sua vida em primeiro lugar? Jesus Cristo já tinha falado: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Construa, erga primeiro o que? O templo do Senhor. Nada vale, sabe? Você pode trabalhar, eu vou ter que trabalhar porque o meu chefe precisa ver, porque ele precisa enxergar. Deixa eu falar uma coisa para você: quem abençoa a vida sua é Deus. Ele usa pessoas, assim como usou Potifar para abençoar José, assim como usou, aleluia, o faraó para abençoar José. Mas não é o homem. Mostre primeiro para Deus que você está conectado, que a sua vida, ele é um templo edificado para o Senhor, e Ele vai te abençoar. Esse texto, ele nos revela algumas verdades. A primeira verdade que esse texto de Ageu nos mostra: primeiro, cumpra os votos feitos a Deus. Ageu capítulo 1, verso 4 a 6, diz o seguinte: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruína? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Olhe para a vida de vocês. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Come, mas não se sacia. Bebe, mas ainda tem sede. Veste, mas não se aquece. Seu salário desaparece como se vocês colocassem ele em um bolso furado. Sabe, esse texto, essa frase, quando diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas finas, de finos acabamentos, enquanto a minha casa está em ruína? Esse texto do hebraico, ele tem um sentido que indica uma devastação espiritual. Deus não estava falando de tempo, estava falando que o povo dele estava o quê? Afastado dele, se preocupando em construir algo, enquanto estava desconstruindo algo por dentro. A gente tem tempo para acordar cedo, para a gente entrar mais cedo no trabalho, mas a gente não tem tempo para construir algo que vai nos sustentar para a vida toda. Quando ele diz aqui, quando ele fala, olha, por acaso acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está em ruína? Ele está dizendo: olha, vocês estão vivendo uma devastação espiritual. É o que está acontecendo com as igrejas de hoje. Igreja, sabe, eu não sou contra a igreja grande, eu quero que cada cadeira dessa esteja cheia, igual na época do pastor Zé Roberto, lotada. Eu quero trazer as cadeiras que tem lá embaixo, colocar tudo aí e ficar tudo entulhado lá, o pessoal dizendo para mim: pastor, precisa pôr mais ar porque tem muita gente. Eu quero isso. Só que eu quero também uma igreja edificada na presença do Espírito Santo de Deus. Você vê um monte de igreja grande aí, nada contra, mas de pessoas vazias, pessoas que não sabem abrir um texto nem em João 3,16, pessoas que, sabe, que não lê mais a Bíblia, que não crê mais na Bíblia, que a Bíblia de papel não faz mais diferença nenhuma, que a gente diz: cadê a sua Bíblia? Não tem a Bíblia. E as igrejas cheias. E aí lá, enquanto isso, rolando lá em Brasília, igreja tal, pastor tal, sendo acusado de estar no rolo dos desvios, dos dinheiros, da aposentadoria dos nossos velhinhos.
envolvido no banco master, mas igreja cheia, de pessoas vazias. O que é isso? Uma devastação espiritual. O povo afastado de Deus. Sabe, meu amado irmão, o maior engano que a gente pensa é que o diabo não, ele está preocupado se a igreja vai estar cheia ou não. Ele não está preocupado se a igreja está cheia ou não. Pelo contrário, ele é capaz até dele encher uma igreja cheia de heresia. Ele está preocupado se você vai tomar um posicionamento diante de Deus, aleluia, e edificar o templo do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus habite na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Repita comigo: eu sou o templo do Espírito Santo. Pensa bem no que você está falando e pensa bem no que o texto está dizendo. Segundo, valorize o que Deus já te entregou. Ageu 2:9, ele diz o seguinte, Ageu capítulo 2, e o verso 9 diz: a glória deste novo templo será maior que a glória antiga. Ou seja, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Ou seja, ele está dizendo que a partir do momento que você edificar, que você trabalhar, que você começar a construir de novo o templo do Espírito Santo, que sou eu, que é você, a partir do momento, eu vou fazer algo extraordinário para você, que aquilo que você tinha no passado, aquilo que você quis fazer no passado, não deu certo. Eu quero dizer para você, a glória da segunda casa, a glória daquilo que Deus vai fazer na sua vida, será bem maior do que a primeira. Essa palavra glória, no hebraico, ela fala sobre peso, sobre substância da presença de Deus. Quando ele está dizendo a glória da segunda casa, essa glória que eu vou descer sobre esta casa, sobre essa segunda casa, ela vai ter um peso da minha presença. Sabe, muitas pessoas usam a igreja como amuleto. Pastor, mas eu vou na igreja e as coisas dão errado para mim. Eu vou na igreja, a igreja sou eu, a igreja é você. No Antigo Testamento, Deus mandou construir a arca. Então, quando o povo ia para a guerra, a arca simbolizava a presença de Deus. Não era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. Aí os pastores da época, Eli, a Bíblia vai dizer em Samuel que Eli já estava cego, não conseguia ver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Os filhos de Eli, tudo desviado, tudo catando as irmãzinhas dentro da igreja, está lá na Bíblia, tudo roubando a oferta da casa de Deus. Mas eles tinham a arca. A Bíblia diz que rompeu uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus. E o povo de Deus falou assim: não, eu sou povo de Deus, então se eu sou povo de Deus, Deus vai dar o seu jeito, porque afinal de contas eu vou na igreja. Eles foram para a guerra. Quando chegaram lá, a Bíblia diz que 31 mil pessoas morreram. Eles voltaram com medo. E aí um falou assim: é porque nós não levamos a arca. Eles achavam que a presença de Deus estava na arca. Eles pegaram a arca e levaram e foram para a guerra de novo contra os filisteus. Quando chegaram lá, a Bíblia diz que eles perderam de novo. Os filhos do Eli, Ofni e Finés, morreram. Eli estava tão... A Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia, ele estava sentado. Quando ele recebeu a notícia, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. O povo foi preso, a arca foi tomada. Quando a mulher de Finés estava grávida, quando ela soube que o seu marido tinha morrido, ela deu à luz
antecipada da criança. A parteira perguntou para ela: qual é o nome que vai dar para essa criança? Ela diz: coloca o nome Icabod. O que significa isso, pastor? Icabod quer dizer: foi-se a glória de Deus. Não adianta levar arca, não adianta levar tabernáculo, porque isso é só um símbolo da presença de Deus. Não adianta dizer que eu sou crente, não adianta dizer que eu tenho, sabe, o meu nome no hall da membresia da igreja. O que adianta, meu amado irmão, é o templo de Deus que sou eu, está edificado, eu carregar a presença de Deus na minha vida, aí eu vencerei as minhas batalhas. É por isso que muito crente está decepcionado. O nosso Deus não muda, não é de qualquer jeito. De qualquer jeito eu aceito. Tem coisas que acontecem que o irmão fala assim: é assim, pastor, se o senhor quiser assim, se não quiser assim também, aí eu não tenho o que fazer, eu aceito. Mas Deus não. A Bíblia diz que Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. O texto, ele vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Terceiro, a santidade, ela precede a prosperidade. Todo mundo quer ser próspero. Todo mundo recebe uma palavra de coach de cima do altar: olha, Deus vai fazer te prosperar, Deus vai fazer te prosperar. Meu amado irmão, eu já li livro do Augusto Cury, Tiago Brunet, Caio Carneiro, quem mais? Tem um monte de gente aí. Já ouvi Pablo Marçal. E tudo assim, 5 passos para a vitória, 5 passos para a prosperidade. Mas o livro que eu li, que abriu a minha mente para a prosperidade, sabe qual é? A Bíblia. E sabe qual é o texto que eu uso mais para pregar sobre prosperidade? Josué, capítulo de número 1, aonde Deus diz assim: olha, Josué, não desvie, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu tenho te dado. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Medite na palavra, aleluia, de dia e de noite, porque quando você medita na palavra de dia ou de noite, sabe o que é? Deus vai fazer prosperar os seus caminhos. Não existe. Pode fazer curso, irmão. Vou fazer o curso lá. Fulano de tal vai dar um curso, 3.000, faz, pode, paga 10, paga 20. E continua do jeito que você está. Que eu tenho uma coisa para dizer para você: nada muda se você não mudar. Nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. Eis que chegou um tempo de nós arrumarmos a nossa casa, a nossa vida, para a glória de Deus descer e nós prosperarmos, aleluia. Porque senão, irmão, é só canseira, enfado. Eu trabalho, aleluia, eu planto, mas colho pouco. Eu trabalho muito para plantar, mas colho pouco. Eu vejo pouco do meu retorno. Eu bebo, mas não mato a sede. Eu como, mas não mato a fome. Eu recebo um salário, mas não dá para fazer nada. Por quê? Porque com o sopro Deus diz: eu sopro. E por que Deus? Porque a minha casa, ela está em ruínas. A minha casa está em ruínas. Esse ano é um ano da superação aqui na igreja. Foi uma visão, uma direção que Deus me deu para esse ano. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se nós não mudarmos o nosso comportamento, a nossa mentalidade, nós não vamos superar nada. Paulo diz, olha uma palavra de coach aqui, Paulo diz, lá em Romanos 12: rogo-vos pela compaixão de Cristo, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu irmão, chegou a hora de nós sairmos dessa corrida de rato. Sabe aquela... Você deve ter visto já no laboratório, na TV, em vídeo. Coloca
uma roda e coloca o rato lá, ele corre, e ele não sai do lugar. Ele cansa, corre, e ele não sai do lugar. Não parece muitas vezes com a situação que nós estamos vivendo? Uma corrida de rato. Você não precisa ter medo de IA que vai tomar o seu emprego. Você não precisa ter medo de isso, da tecnologia que vai tomar o seu emprego. Você só precisa ter a presença de Deus dentro do teu templo. Aleluia, aleluia. E no mais Ele fará. O que vai acontecer comigo? Se você tiver a sabedoria de Deus, se você estiver carregando Deus dentro do teu templo, Deus vai te abençoar. Tudo o que você fizer e tudo o que você oferece é impuro. Olha o que diz Ageu capítulo 2 e o verso 14. Ageu capítulo 2 e o verso 14. Então Ageu disse: é o que acontece com esse povo e com essa nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado pelo seu pecado. Santidade precede a prosperidade. Se você tem santidade em Deus, e não é que você não peca, santidade não quer dizer que você não peca, santidade é relacionamento com Deus, santidade é buscar a Deus. Essa palavra aqui, impuro, no hebraico, significa contaminação espiritual. Ou seja, a minha vida espiritual, o meu templo está em ruínas. Deus está dizendo: você precisa resolver isso. Porque se você fizer resolver essa questão do templo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus está nos chamando para viver um tempo de obediência, para você superar aquilo que você tem para superar nesse ano. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus estava falando para o povo aqui: olha, se vocês ouvirem a minha voz, eu vou abençoar vocês. Olha o que diz o verso de número 23 do capítulo 2: naquele dia que vocês organizarem, levantarem o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei vocês. Farei que vocês sejam como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu escolhi, eu sou o Senhor dos Exércitos. Olha o que Ageu está dizendo: eu farei de vocês como um anel de selar. O anel aqui, ele é um símbolo de autoridade. Deus está dizendo: a presença minha na sua vida gera uma autoridade para você viver o extraordinário na sua vida. Só que você precisa ouvir a voz de Deus. E é interessante que eu passei por essa prova de fogo esses dias. Quarta-feira passada era para mim estar em Lisboa. Era para mim ter viajado para Lisboa. E eu acho que 2 domingos atrás eu preguei sobre ouvir a voz de Deus no deserto. Eu acho que você se lembra disso. Quem lembra? Eu falei que existia muitas vozes. E aí, todo mundo sabe que no ano passado eu comecei a fazer jiu-jitsu na questão de trabalhar a depressão que eu sinto e a ansiedade. E aí eu fui treinando e gostei do negócio.
professor começou a me desafiar para alguns campeonatos. Eu fiz 3 e eu tirei a medalha de bronze, de prata. O segundo eu tirei a medalha, o segundo foi o paulista, eu tirei a medalha de bronze. E o terceiro foi o sul-americano, eu tirei a medalha de ouro. E aí o professor falou assim: vamos para Portugal disputar o campeonato europeu. Eu falei: vamos. Fomos ver a passagem, paguei a passagem minha à vista, paguei a inscrição na federação à vista, que também não foi barato, e paguei a minha estadia lá de uma semana. Era para mim estar voltando agora quarta-feira que vem, à vista. Tudo certo. Fiz a inscrição para me lutar na minha categoria, meu peso, a minha faixa, que é branca. Comecei faz menos de um ano. E a primeira coisa, eu estou lá treinando um dia, e aí a gente está ali sentado ali, a Mari fala: pastor, sonhei contigo. Falei: sonhou o quê, irmã? Aí ela contou: sonhei que acontecia, e não foi coisa boa, que acontecia isso. Eu acho que o senhor devia orar, eu acho que não é para o senhor viajar para Portugal. Aí eu ouvi aquilo lá, e eu falei: Aí quando estava faltando pouco para mim viajar, a passagem comprada, a federação mudou o dia que era para me lutar. Quando eu ia lutar, eu ainda estava dentro do avião. Aí eu falei para o professor: cara, não vou mais. Aí, por quê? Mudou. Aí o professor falou assim: não, vamos fazer o seguinte, você vai lutar numa faixa acima da sua, vai lutar na faixa azul. Pessoal de diferença de idade de 35 anos, de 20 a 35 anos. Eu falei: vou, porque eu queria viajar. E Deus falando e eu não ouvindo. Eu vou. Aí eu comecei, já imaginou? Se eu chego lá branca, o professor vai ter que colocar um azul para me lutar na azul. Chegar lá, se eu ganhar, ele vai ser obrigado a me dar uma faixa azul. Falei: cara, eu vou. Aí beleza, perto de viajar, a federação mudou de novo. A faixa azul agora, eu ia estar descendo no aeroporto, não ia dar tempo para ir para chegar no ginásio para lutar. Aí eu falei: não vou mais. Aí eu estou treinando de novo. Quem chega de novo lá no intervalo do treino? A Mari: pastor, tive um sonho com você de novo. Eu falei: que sonho, irmão? Então eu vi sua cara toda ensanguentada, sua cara toda cheia de sangue. Falei, e lembra que eu falei assim: Deus fala e a gente não ouve, ou a gente quer desobedecer. Aí eu falei: não. Aí no outro dia eu cheguei para o professor, falei: professor, é o seguinte, eu não vou poder lutar na branca, não vou poder lutar na azul, vou fazer o seguinte, eu vou com vocês para dar um apoio moral, afinal de contas já está tudo pago mesmo, eu vou com vocês. Aí o professor: é isso aí, pastorzão, vamos lá, a sua presença vai ser boa, vai orar por nós, vai estar lá, eu vou lá. Aí eu estou em casa, aí de repente eu vejo um pelo, pequenininho aqui, ó. Aí eu, meio encravado, eu dou uma espremidinha. Sabe aquela, não sei se você é assim, não pode ver alguma coisa que você está espremendo. A minha filha Sueli, ela acha cravo e espinha onde não tem. Eu tenho, gente, quase 60 anos, não tem mais cravo e espinha, mas ela acha e fica, né? Aí eu espremi. No outro dia, pá, cresceu. Deus falando e eu não ouvindo. Cresceu, ficou uma bola desse tamanho. Aí eu fui no hospital, Irmãos Penteado. Cheguei lá, a médica olhou para mim e falou assim: olha, deixa eu ver se dá para espremer. Não, tem pus, mas está tudo só massa. Vou fazer o seguinte, eu vou receitar
7 injeções que você tem que tomar. Convênio. Agora você vai lá na farmácia e compra as injeções. Eu falei, que convênio é esse? Nenhuma injeção. Aí eu vou lá numa farmácia, mas minha esposa, na outra farmácia, não tinha as 7, a gente encontrava 2 só, mas de laboratório diferente, e eu falei, não vou comprar. Aí eu perguntei para a moça, quanto que é essa injeção? Ela falou, é R$250. Eu falei, dá para comprar. Aí eu falei, todas? Ela falou, não, uma só é R$250, você tem que tomar 7. Aí eu olhei, voltei para o hospital, falei para a médica, falei, médico, desculpa, não vai dar. Aí ela falou assim, então, falei, me passa outra coisa, não vai dar. Ela falou, vou te passar uma injeção para aliviar a dor, e aí você compra um comprimido. Aí eu fui lá, a gente estava entrando lá, a Antônia está comigo, a segurança olha para mim, ela pensa que eu sou avô da Antônia. Vai lá com ele lá e tal, desse jeito. Aí eu estou lá sentando, esperando lá, uma senhorinha, ela é a enfermeira. Eu não sei se ela está com férias atrasada, se ela não recebeu o salário, ou se ela estava dobrando, ela estava virada. Mas ela olhou para mim assim e falou, encosta. Eu encostei, ela fez, pá! De verdade, irmão, eu falei de manhã, já pedi perdão por isso, mas eu falei assim, eu não sei, mas eu acho que naquela hora que doeu tanto, que eu acho que eu falei um palavrão. Eu saí lá, aí eu consegui falar para Antônia, pelo amor de Deus, corre aqui, volta, porque sumiu a minha alma, e não voltava mais, sabe, eu lembrei do louvor que as meninas cantam, aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, foi embora lá, e eu, chorando, eu olhava para aquela mulher, ela deixou eu morrendo lá, ela deita na maca, eu falei, não consigo. Ela saiu, me deixou lá, e a Antônia chegou, e eu falei, bravo com a Antônia, por que você não veio logo? Aí eu saí, e o negócio começou a encher de pus, ficar bem grande. Eu ainda tenho um curativo aqui. Aí no outro dia, a Andressa mandou para um amigo nosso, o Marcos, e o Marcos falou assim, vem aqui no posto. Aí eu fui no posto do Campo Belo. Quando eu chego lá, a médica olha para mim e fala assim, deixa eu ver isso aí, pastor. Ela olhou, não dá para isso. No outro dia de manhã cedo, eu tinha tomado injeção à noite. Ela olhou assim, não dá para espremer, pastor, não dá para drenar. Eu vou mandar o Marcos te aplicar um Bezetacil. Eu falei, sério? E eu falei, Marcos, sabe, eu comecei a ver o trauma da noite anterior, eu comecei a olhar para o Marcos, vai doer, Marcos, vai doer. Ele falou, pastor, já está aqui na agulha, quanto mais tempo você demorar para me aplicar essa injeção, ela vai ficar mais dura, vai cristalizar e vai doer mais. Eu falei, Marcos, mas pastor, vira. Aí eu, relaxa, pastor. Eu falei, eu estou relaxado, não está não, relaxa, pá, doeu. Aí, a médica falou, no outro dia, você vem, e aí eu vejo se dá para drenar. E eu estava com tanta vontade de viajar, que quando chegou lá, ela olhou assim, ela falou, não dá para drenar ainda, está duro. Eu falei, dá sim, pega o bisturi aí e rasga. Ela falou, não, rasga. Aí eu peguei, abri a bolsa, peguei um protetor que a gente usa para a luta, para proteger os dentes. Eu falei, pode rasgar com o bisturi. Ela rasgou, e ela começou a espremer, mas saiu. E aí ela me passou uns remédios, e começou a infeccionar, ficar um buraco grande. E eu falei para ela assim, agora eu posso viajar? Ela falou, não, você corre risco de infecção. Eu falei, não, mas eu vou tratar, o pessoal tem uma pessoa lá, que é enfermeiro lá, vai cuidar de mim, não. Aí no final ela falou, pode ir. Aí quando eu estava saindo, o Marcão chegou para mim e falou assim, pastor, ela só deixou você ir porque você insistiu muito, mas você não está em condição de ir. Aí eu fiquei lá, na segunda-feira,
As irmãs viram aqui, a Antônia pediu oração, o Márcio falou com a irmã Fátima. Quando foi na quarta-feira, a gente ia sair 2h da tarde, e eu ainda na esperança. E aí eu fui cortar o cabelo, fui lá no Eduardo, vou cortar o cabelo para ficar bonito, porque eu vou dar um chaveco na Antônia, bem bolado lá, um berimbolo nela lá, e vou viajar. Aí eu estou conversando com o Eduardo. Eduardo, o que você acha disso aqui? Aí eu comecei a contar essa história todinha para o Eduardo. Ele olhou e falou: pastor, não sei o que você quer que eu fale. Quer que a mula fale? Que a jumenta fale? Mas Deus não está falando comigo. Eu falei: como não, pastor? Deu tudo errado na sua inscrição. Apareceu esse negócio aí no seu corpo, e Deus não está falando. Eu falei: mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Falou: pastor, você acabou de pregar semana passada, de ouvir a voz de Deus. Deus estava. Eu não ia. E eu não fui. Eu perdi a inscrição, eu perdi a passagem, não consegui reter o dinheiro, mas eu não desobedeci a Deus, embora eu quisesse desobedecer. Mas Ele falou de tudo que é jeito. Aí uma consulta, aí eu falei assim: não é possível. Será que eu vou? Aí o pastor Eduardo, o que ele falou que chamou a atenção, falou: eu não queria ser Jonas na vida dos outros marinheiros. Vai que o avião cai só por causa que você foi lá, ser rebelde. Eu não queria ser Jonas. Aí eu voltei lá na médica, que a médica pediu para mim mandar foto todo dia, e ela falou: vem aqui de novo. Eu fui lá, ela me medicou de novo. Eu olhei para ela e falei assim: doutora, o que eu posso fazer pela sua vida? A senhora me tratou bem, o que eu posso fazer pela sua vida? Aí a doutora começou a falar da vida dela. Ela começou a chorar. Marido tem 30 e poucos anos, câncer, estado terminal, uma batalha. E eu comecei a abrir a boca, comecei a falar. Enquanto eu começava a falar, a mulher começava a chorar. E o tempo foi passando, as pessoas lá do postinho começavam a bater, querendo entrar. Eu falei: a senhora quer que eu saia? Eu falei: não, eles esperam. E eu comecei a falar, comecei a abrir a minha boca. E quanto mais eu abria a minha boca, parece que Deus revelava a vida daquela mulher. E o vestido dela começou a ficar tudo cheio de lágrimas, molhado. Quando eu saí de lá, fiz uma oração por ela. Ela falou assim para mim: pastor, eu vou cuidar de você. Eu sou... Aí ela falou lá que cuida de diabetes, como é que é o nome? A especialização. Eu sou endócrino. Eu tenho mestrado, doutorado, não sei o que molecular. Eu vou te cuidar de você, essa diabetes sua talvez não tenha resolvido, pode ser alguma coisa no pâncreas, toma aqui, faz esses exames todo aqui, daqui para frente eu vou cuidar de você. E aí, eu comecei a entender, que Deus me tinha colocado, para dar uma palavra para aquela mulher, e Deus tinha arrumado um jeito, uma médica boa, para me tratar, porque a médica que estava no meu convênio tinha saído, e eu não conseguia entender nada. Mas a única coisa que eu entendi é o seguinte: que quando Deus fala com a gente, e a gente entende a voz de Deus, a gente precisa dar uma resposta àquilo que a gente está ouvindo. Você ouviu a palavra de Deus nessa noite, e a palavra de Deus, ela diz: olha, você precisa restaurar o templo, a minha casa, que é você, para que eu possa fazer milagres na sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé, e se essa palavra falou com você nessa noite, não precisa não, irmão, não vai dar tempo. Se essa palavra falou com você nessa noite, eu gostaria que você saísse do seu lugar
eu quero orar com você nessa noite. Hoje é noite de nós construirmos o templo do Senhor, para que você possa plantar e colher muito, para que você possa receber e reter aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se essa palavra falou com você nessa noite, saia do seu lugar, eu quero orar com você, venha rápido. Não espere o seu vizinho, não espere a pessoa mais próxima. Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com pessoas nessa noite. Você precisa colocar a sua vida em ordem. Você precisa obedecer a minha palavra. Talvez Deus não fale tanto igual falou comigo, porque parece que eu estava surdo. Deus falava e eu não entendia. E uma das orações que eu falei para Deus é: Deus, por favor, fala comigo de uma maneira que eu entendo. Senhor, eu sou burro para entender as coisas, fala comigo direito. E Deus começou a falar. Deus começou a mostrar que obedecer é melhor do que sacrifício. Eu não perdi o valor da passagem, eu ganhei. Eu perderia se eu tivesse desobedecido a Deus, mas eu ganhei, porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? A partir de hoje começa um novo ciclo na tua vida. Se você entrou aqui nessa noite e você está afastado dos caminhos do Senhor, se você entrou aqui nessa noite e não entregou a sua vida para Jesus ainda, hoje é a noite que Deus pode mudar a sua vida. Se você quer voltar para Jesus, ou quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você nessa noite. Pastor, eu ouvi essa palavra, eu estou entendendo que é Deus falando comigo. Eu quero nessa noite voltar para Jesus. Eu quero nessa noite entregar a minha vida para Jesus. Levante a sua mão bem alto. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra e diz: eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite? Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Seja bem-vinda, irmã, vem cá. Aleluia, glória a Deus. Melhor escolha que vocês fizeram. Eu fiz em 92. Estão afastados, mas hoje é dia, ou é noite, onde Deus escreve uma nova história na vida de vocês. Vocês não estão aqui porque vocês quiserem. O Espírito Santo conduziu vocês até aqui nessa noite. Tudo aquilo que foi feito no passado, o Senhor apaga nessa noite. Tudo aquilo que foi feito no passado, Deus joga no mar de esquecimento e começa uma nova história na sua vida, na vida de vocês, desse casal. Esse casal aqui está voltando para Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus nessa noite? Eu vou orar por eles e depois vou orar por cada um de vocês aqui, porque Deus tem uma nova história para a tua vida nessa noite, e vai começar a partir do passo de obediência que você está dando. Rafael e Uri, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento pela vida da Uri, pela vida do Rafael, pela vida dessa criança, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo que nessa noite começa uma nova história na vida deles, Pai. Senhor, apaga, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que foi feito no passado, meu Pai, aquilo que estava impedindo eles de viver o melhor do Senhor aqui nessa terra, Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor comece a escrever uma nova história na vida deles. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, estende as tuas mãos nessa noite, derramando a tua graça nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, escreve o seu nome, o nome deles, ó Deus, no livro da vida, Pai. Eu creio, ó Deus,
que algo novo acontece a partir de hoje, a partir de agora. Que o Senhor continue derramando da tua graça, que o Senhor continue derramando da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por a sua vida nessa noite. Você crê que Deus está aqui nessa noite, está falando com você? Aleluia. Você que não veio, coloque a mão no seu coração, feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai, e não há inferno, não há nada, ó Deus, que impeça o teu agir nessa noite, Pai. A partir de hoje, ó Deus, eu creio que o Senhor começa uma nova história nessa vida, Pai. Deus, a tua palavra diz que nos últimos tempos, ó Deus, o povo, ó Deus, criaria de Deus algo no ouvido que não ouviria a tua voz. Mas nessa noite, ó Deus, a tua igreja está aqui ouvindo a tua voz, ouvindo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nessa noite, ó Pai, eu profetizo uma nova história. Eu profetizo, ó Deus, um milagre na vida de cada um, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, viveremos um ano de superação, ó Pai. Um ano de ouvir, crer e avançar, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor continue, ó Deus, construindo uma nova história na nossa vida, Pai. Aquilo que ficou em 2025 ficou lá, porque o Senhor tem algo poderoso. A tua palavra diz que a partir do momento que começamos a construir a nossa vida espiritual, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A presença de Deus na tua vida será melhor do que antes. As portas que Deus vai abrir na tua vida serão maiores do que aquelas que foram fechadas. Ah, você não entendeu? Deixa eu falar de novo para você. As portas que Deus vai abrir para a tua vida neste ano vai ser bem maior do que aquelas que foram fechadas no ano passado, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Espírito Santo de Deus, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Eu oro, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui na frente, Senhor. Começa uma nova história na vida deles. Eu oro, ó Deus, por cada pessoa que está aqui dentro desse templo, ó Pai, deste lugar, meu Deus. Senhor, que ouviu a tua voz, que vai obedecer, meu Deus, que entendeu, ó Pai, que muitas coisas que não foram construídas, porque não tinham um alicerce como base, que algumas coisas não foram construídas, ó Pai, porque, ó Deus, precisava, ó Deus, que o seu templo fosse reconstruído. Então eu oro nessa noite, para que a presença do Espírito Santo de Deus, que a unção do Espírito Santo de Deus, ela seja derramada na sua vida, que cada passo que você der durante esse ano, seja passo de vitória, seja passo de graça, seja passo de fé, seja passo de milagres. Ou de carabassuri andarai. Batiza com teu Espírito Santo, Deus. Batiza com teu Espírito Santo, Deus. Batiza com teu Espírito Santo, Deus. Coloque a mão no seu coração, feche teus olhos e repita comigo: Senhor, eu creio que viverei o melhor ano da minha vida. Senhor Jesus, eu assumo um compromisso contigo de edificar, de reconstruir a minha vida espiritual. Pai, em nome de Jesus. Deus, aqui nessa noite existe vários templos do Espírito Santo. Que o Senhor possa habitar em cada um deles. Que Ele possa sentir a tua presença ao dormir, ao levantar, ao acordar, ao caminhar. Que as tuas mãos bondosas estejam sobre a tua igreja. Que a graça esteja sobre o teu povo, Pai.
Viveremos um ano de superação, um ano de avançar, um ano de crer, um ano de ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia, você crê? Levante sua mão, vai aplaudindo, vai abrindo a sua boca, vai adorando, vai glorificando o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga: só o Senhor é Deus. Diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ora carabassuri andarai. Coloque a sua mão, quero abençoar a sua vida. Quero profetizar que a sua semana vai ser uma semana extraordinária. Vai ser uma semana de milagre. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu e no nosso coração. Se você crê, diga amém. Você está liberado para prosperar. Você está liberado para viver a melhor semana da tua vida. Vai na paz.